Muito bem, agora vamos para o quadro Você Pergunta e nós respondemos. Pastor, a primeira pergunta vem do nosso ouvinte Luiz Fernando. Ele diz assim: o pastor Jaime Amorim está realizando cultos específicos para orar para que os crentes sejam batizados com o Espírito Santo, para falar em línguas. Ele pergunta se isso é certo. Eu quero dar uma opinião, uma resposta que não seja assim direta, mas que seja o que deve ser feito, o como deve agir um crente que quer ser batizado no Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 4, fala da ocorrência, pela primeira vez na Bíblia, de alguém falando línguas que nós chamamos línguas estranhas, como sinal do batismo com o Espírito Santo. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em primeiro lugar, quero dizer que esse texto apresenta, então, como dissemos, a primeira vez a ocorrência de um grupo de pessoas que a princípio eram 500, depois chegaram até quase 120, é o que diz a Bíblia Sagrada. Então, falar noutras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, isto é, uma expressão vocal inspirada pelo Espírito, mediante a qual o crente fala numa língua que nunca aprendeu. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 14 e 15, ele fala à igreja de Corinto sobre o uso das línguas estranhas no meio do povo. Ele orienta, então, a falar o seguinte: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. E o versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o amém, sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então quero dizer o seguinte, que as línguas podem ser humanas, isto é, atualmente faladas, como diz o versículo 6 do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, quando se deu a glossolalia, houve pessoas que entenderam aquilo que se estava falando. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Como também pode se dar por línguas desconhecidas, como diz o texto de 1 Coríntios 13, e versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então queremos dizer para o nosso consulente, falar noutras línguas é uma expressão verbal inspirada, mediante a qual o Espírito do crente e o Espírito Santo se unem no louvor ou na profecia. Desde o início, Deus vinculou o falar noutras línguas ao batismo com o Espírito Santo. Então isso se deu na primeira ocorrência que nós mencionamos de Atos 2 a 4, quando eles estavam reunidos, depois de orações de dias, é que veio o Espírito Santo de acordo com a promessa de Jesus, de que ele viria e revestiria
os cristãos daqueles dias de poder, e isso se deu no dia de Pentecostes, de modo que os primeiros 120 crentes no dia de Pentecostes e os demais batizados a partir de então tivessem uma confirmação física de que realmente receberam o batismo no Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, versículos 45 e 46, se deu uma nova repetição na casa de Cornélio. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. De modo que essa experiência podia ser comprovada quanto ao tempo e local do recebimento. Agora, é preciso que nós tenhamos uma certa cautela quando nós lemos essa pergunta de alguém que está realizando cultos específicos para que os crentes possam ser batizados com o Espírito Santo para poder falar em línguas. O simples fato de alguém falar noutras línguas ou exercitar outra manifestação sobrenatural não é evidência irrefutável da obra e da presença do Espírito Santo. Pode parecer grave o que eu estou dizendo, mas não podemos ignorar que o ser humano pode imitar as línguas estranhas. É possível. A Bíblia nos adverte a não crermos em todo o Espírito e averiguarmos se nossas experiências espirituais procedem realmente de Deus. É que você lê em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Ali, João não está falando de espírito de mortos, falando aos vivos. Está falando de pessoas vivas que têm suas posições e que manifestam as suas posições, suas ideias, e é que preciso que a pessoa tenha discernimento espiritual para poder saber se realmente procedem de Deus. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então somente devemos aceitar as línguas se elas procederem do Espírito Santo, como se deu em Atos 2 e 4. E segundo o livro de Atos, o acontecimento se deu espontaneamente e resultado do derramamento inicial do Espírito Santo. Não é algo aprendido, nem ensinado, como, por exemplo, alguns instruem os crentes a pronunciar palavras estranhas, sílabas sem nexo, repetitivas, dando com isto que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. E aí sai contando, olha, 50, 60, 70 foram batizadas com o Espírito Santo, porque ele próprio orientou como as pessoas deviam dizer, falar línguas estranhas. Agora, isso não desmerece a ocorrência verdadeira, como o dinheiro falso não desmerece o dinheiro verdadeiro. Então o Espírito Santo nos adverte claramente que nestes últimos dias surgiria apostasia e nós precisamos então ter cuidado com certos obreiros que manipulam para poder contar bênçãos quando chega a determinados lugares. Olha, o Senhor está nos abençoando. Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo? E dão números assim astronômicos, com isso querendo fortalecer o seu prestígio. Se alguém afirma que fala noutras línguas estranhas, preste bem atenção, meu irmão, mas não é dedicado a Jesus Cristo, nem aceita a autoridade da Bíblia Sagrada,
nem obedece à palavra de Deus, qualquer manifestação sobrenatural que nele ocorra não provém do Espírito Santo. Tenha presente esta orientação que estamos dando ao irmão consulente, irmão Luiz.